Este é o momento de criar uma história em quadrinhos. Preste bastante atenção, que agora eu vou te explicar como você irá produzir a sua história. Vamos lá! O que é uma história em quadrinho, né? Como o próprio nome já diz, é uma história, né? Uma narrativa contada em quadrinhos. Então, para você ter uma história, como a gente está falando, né? Em quadrinhos, você precisará fazer os quadrinhos, né? Desenhando um após o outro, criando-se uma sequência de ações. Ou seja, é uma história que tem que ter o começo, né? O meio e o fim. Tem que ter uma sequência lógica, ou seja, tem que fazer sentido essa história. Vamos ver aqui um exemplo da história em quadrinhos. Aqui nós temos um exemplo, tá? A pessoa que fez, ela criou aqui o desenho, e esse desenho, olha, tem olhos, boca, e ele dialoga com os outros. No seu caso, você também precisará fazer isso, tá? Se não conseguir fazer as palavras, não tem problema, mas pelo menos coloca essas expressões a partir dos desenhos. História da Covid-19. Então, você vai tentar criar desenhos, que esses desenhos passem uma mensagem de cuidado mesmo, de prevenção a respeito da Covid. Tenho algumas ideias de quadrinhos. Então, você pode fazer quadrinhos assim, quadrados, tá? Ou assim, redondos, e colocar, né, a sua história, os desenhos, tá bom? Fazer bem bonito. Também tente colocar um título. No caso de quem não conseguir colocar o título da história, pode também colocar um pequeno desenho, tá bom? Não tem problema. Então, capricha na sua história em quadrinho, eu tenho certeza que ficará linda. Depois envia para mim. Você cria, né? Por exemplo, pode ser um título assim, como evitar o vírus da Covid-19, né? Então, você pode criar uma história em quadrinho desse tipo, mas fique à vontade, né? Use toda a sua criatividade para essa produção, ok? Então, produza e aguarde o seu retorno.